Agora nós estamos tendo que aprender esse novo momento, esse novo modelo, né, de mundo, não é nem só Que de baixo. educação, que é esse modo virtual. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria só, não posso deixar de dizer, né, de agradecer, dizer da nossa gratidão ao Senac, que nós já estamos com essa parceria com o Senac há 6 anos, desde 2014. Nós já formamos muitos dos nossos funcionários em cursos no Senac, os nossos professores, os nossos Som gestores tá e os bom. nossos alunos. A parceria maravilhosa que a gente fez com o Senac na questão do turismo. Hoje, esses cursos estão, né, presenciais, estão impossibilitados, aí vocês se reinventaram e nos chamaram para fazer esse formato virtual, que está sendo muito enriquecedor. Então, a Secretaria da Educação só tem a agradecer, e eu queria aproveitar também e agradecer a todo mundo que está presente aí, a todos os nossos professores, não só das escolas, nossas escolas municipais, mas a gente sabe que tem professores das escolas particulares participando conosco, os diretores, os coordenadores, os supervisores, a toda a nossa equipe técnica da secretaria e desejar uma boa aula e muita nossa eterna gratidão ao Vinícius e ao professor Wagner por essa oportunidade. E eu estou aqui, hoje eu estou só ouvindo, só vim dar um alôzinho mesmo, tá bom? Boa aula, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, Marta. É um prazer para a gente também, né? Para mim é um grande prazer participar dessa parceria. Eu que estou no Senac de Campos do Jordão há pouco mais de 2 anos, então quando eu entrei, essa parceria já estava bem estabelecida, bem consolidada, né? Com cursos que o Senac oferece voltados para os educadores e para mim é uma grande honra participar desse momento. Obrigado mesmo. Também estou muito feliz, né? Eu vi aqui que no chat uma pessoa levantou a mão e eu gostaria também de reforçar essa possibilidade, né? Que nós temos, nós estamos numa plataforma que é o Microsoft Teams e nós temos aqui uma ferramenta nova para todos nós, né? E nós temos uma novidade que é a possibilidade de que o participante que queira falar, né? Que queira contribuir, levante a mão para poder falar. É só clicar na mãozinha que tem aqui, né? Para quem está usando o computador, fica até mais fácil de ver, né? No celular também tem essa opção, né? Deixa eu ver aqui, nos 3 pontinhos, né? Para levantar a mão para falar. É isso mesmo. Tô vendo aqui no celular também, né? Que bacana, muito bom. Opa, cadê minha tela? Sumiu. Bom, então, pessoal, o que nós pensamos, né? A gente pode, nós vamos começar a apresentação da atividade e nós gostaríamos que as pessoas contribuíssem ao final da apresentação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ou deixem aí guardadinho e ao final a gente abre a possibilidade para que vocês contribuam, que os participantes compartilhem as dúvidas ou os comentários que tiverem, tudo bem? Podemos seguir dessa forma? Lembrando, né, se atentem, por favor, a não habilitar aí o botãozinho de vídeo e de áudio, tá bom? Para não interferir na apresentação, ok? Vamos lá. Professor Wagner, você pode, por gentileza, compartilhar a nossa apresentação, que eu já me apresento e depois passo a bola para você, tá bom? Vamos lá. Bom, então nós começaremos agora a nossa atividade Boas Práticas para Atividades à Distância, parte 2, como estruturar uma aula online. Então, na semana passada nós conversamos sobre atividades de forma geral, né, quais são as estratégias, as possibilidades para que a gente realize atividades à distância. E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a questão de como montar uma aula, como estruturar uma aula online, do início ao fim, considerando aspectos de avaliação da aprendizagem, acompanhamento também, ok? Pode passar por gentileza, professor Wagner. Ok, então eu tenho aqui uma breve apresentação, eu já me apresentei da outra vez, mas como talvez algumas pessoas não tenham participado, né? Meu nome é Vinícius Iara Nabeshima, a minha formação é na área de psicologia, fiz especializações na área de psicologia e de educação, né? Com o passar do tempo, minha carreira profissional foi se direcionando mais para o lado da educação, né? Então, eu sou educador do Senac há 11 anos, eu atuei durante 9 anos como docente, como professor de cursos
na área de gestão e negócios, e há 2 anos, há um pouco mais de 2 anos, eu atuo como coordenador de cursos de educação profissional no Centro Universitário Senac, Campos de Jordão. E também tenho a honra de participar do projeto SAAP, que é Serviço de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico. Na verdade, é uma área que o Senac tem, né? Não é um projeto, porque é algo permanente, né? Um serviço que o Senac oferece aos alunos de um apoio psicopedagógico, uma escuta, uma conversa, ou orientações e encaminhamentos que são necessários para os alunos que têm alguma necessidade em relação à questão psicopedagógica, tá? Então, esse é uma breve apresentação minha. Eu tenho a honra de compartilhar essa atividade com o professor Wagner, né? Trabalhamos na mesma equipe que vai se apresentar agora. Professor Wagner, com você. Okay. Obrigado, Vinícius, a honra é minha. Boa tarde a todos. Novamente é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, colegas de profissão, né? Para a gente dividir um pouco, bater um papo do que a gente faz. Da mesma forma, né, que não estava na semana passada, uma breve apresentação. Meu nome é Wagner Fernandes Sintra. Eu sou formado em administração de empresas e tenho especialização em gestão de pessoas. Sou professor de cursos técnicos e qualificação profissional na área de gestão e negócios no Senac. Também sou empresário, já fui empresário por 10 anos do ramo educacional, né? Tive uma escola, hoje eu tenho uma microempresa que eu também sou músico, então a gente faz alguns eventos e eu tenho essa microempresa para esses eventos. E, como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui. Novamente, eu gostaria de frisar, nós não vamos trazer aqui receitas de bolo, coisas prontas, nós vamos trazer práticas que nós temos, que nós usamos nesses 2 meses, estamos usando, e aí você fica a seu critério para adaptar isso à sua realidade, aos seus alunos, da forma que você achar melhor, né? Então, nós vamos dividir aqui como que a gente pensa uma aula, como que a gente estrutura uma aula, para que vocês possam entender, frente à sua realidade, como você pode fazer também. Tá certo? Podemos ir então, Vinícius? Podemos prosseguir? Sim. Vamos lá, Wagner, podemos prosseguir. Vamos lá, então. Então, quando a gente pensa uma aula, para montar uma aula online, na cabeça fica sempre aquela questão: como que eu vou trazer o que eu faço no presencial para o online, né? E aí eu tenho que considerar algumas coisas, ou que a gente considera, né? As nossas funções dentro de uma aula ou da sala de aula, a questão da comunicação, do conteúdo, né, que precisa ser visto, da moderação que a gente tem que fazer, do andamento dessa aula, do controle, da avaliação. Então, eu sempre penso, né, como é que eu posso fazer com que essas coisas aconteçam dentro de uma aula online. Presencialmente, eu particularmente, sempre imagino a aula da seguinte forma: eu tenho um momento na aula em que eu vou tratar dos conceitos, de contextualizar o assunto, e aí eu sempre faço uma atividade em grupo e uma atividade individual. Na questão online, a atividade individual é bem simples. A atividade em grupo, que às vezes é um pouco mais difícil da gente fazer. Há formas de fazer, dá para fazer? Dá, mas a gente tem que trabalhar um pouco mais para poder fazer isso. Mas a atividade, de qualquer forma, mesmo que a gente não consiga fazer essa em grupo, a individual é possível, e nós vamos mostrar aqui algumas formas de fazer isso durante a aula online também. Então, quando nós estruturamos uma aula, a nossa cabeça funciona assim, considerando tudo isso aqui. E é isso que nós passamos para essa aula que nós vamos mostrar para vocês hoje. Nós não vamos aqui dar uma aula, mas nós vamos comentar cada etapa da aula que nós preparamos. Inclusive, é uma aula que eu fiz há mais ou menos 2 semanas com os alunos do curso técnico de administração, né? Está dentro desse tema que nós vamos tratar, que é o tema e-mail. Tá certo? Então vamos lá, Vinícius, é com você agora. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro é importante que a gente comece a atividade com uma pergunta, né? Então a pergunta é a seguinte: qual o meio de comunicação entre empresas e colaboradores que você conhece, né? Então, por que a gente faz essa pergunta? Porque é importante a gente identificar quais são os conhecimentos prévios do nosso aluno, né? O quanto os nossos alunos conhecem sobre e-mail, né? Por exemplo, né? Como o professor Wagner disse, né?
nós pensamos numa atividade, numa aula de e-mail, né, o e-mail voltado para empresas. Então, como que a gente usa o e-mail no meio corporativo, né? E é importante a gente saber o quanto os nossos alunos sabem. Então, por isso, nós pensamos numa atividade usando uma ferramenta chamada Mentimeter. Vocês já conhecem o Mentimeter? Nós usamos na atividade passada, né? Então, a proposta é que a gente faça uma atividade agora, nesse momento, né? Então, vamos pedir que vocês, por gentileza, nos celulares de vocês ou nos computadores, né, entrem nesse site www.mente.com. E aí vai aparecer uma telinha para que você digite o código. Aí você vai digitar o código 806810. 806810. E aí você vai responder essa pergunta: qual meio de comunicação entre empresas e colaboradores você conhece? Então, qual é o meio de comunicação que as empresas fazem com os colaboradores, com os funcionários, que você conhece? Como que as empresas se comunicam com os funcionários, com os colaboradores, né? Coloquem, por gentileza, pessoal, entrem, façam essa orientação, né? Entrem nesse site, coloquem o código, que o que vocês responderem nesse momento vai aparecer aqui para a gente na tela, tá bom? Então, vamos lá, vamos aguardar aí que vocês façam esse processo. Olha que bacana, né? Então, as pessoas já estão participando nesse momento, né? WhatsApp, e-mail, WhatsApp, muito bom. Se essa pergunta fosse feita há 10 anos, nós não teríamos como resposta o WhatsApp, né? Então, nós temos respostas, né? E, pessoal, vocês podem realmente fazer isso, né, nesse momento agora, né? Podem entrar nesse site mente.com, colocar o código, e o que os alunos digitam e colocam ali nos campos aparece, né? Então, a gente percebe que a gente tem o WhatsApp como uma forma de comunicação que já está estabelecido para as empresas, né? Muito bem. Essa é uma atividade, pessoalmente, é um site muito fácil de usar, muito simples. Dá até para montar a proposta no mesmo momento, né? E podem perceber que, por exemplo, foi digitado e-mail, WhatsApp, né? As palavras não se repetem no Mentimeter, né? Quanto mais pessoas vão digitando a mesma palavra, como, por exemplo, o WhatsApp, maior a palavra fica nessa nuvem de palavras, né? Então, algumas pessoas colocaram WhatsApp, então a palavra WhatsApp ela vai aumentando, vai tendo uma relevância maior e vai ficando no centro, né? O e-mail também, outras pessoas colocaram e-mail, então por isso é que o e-mail também está com destaque maior. E aí as outras palavras um pouquinho menor, né? Ele até difere, né? O e-mail com hífen, sem hífen, o WhatsApp escrito com algumas letras e o outro, se a gente tirar uma letra também, ele traz essa diferenciação, né? E a gente consegue ter um mapa aí bem bacana, uma nuvem de palavras, tá? Para coletar as informações dos alunos. Ó, aí temos folders, websites, Zap, WhatsApp, né? E-mail. Então, muito bem. Aí é importante que nós, né, como professores, já sabemos um pouco do que os alunos sabem, né? Olha, apareceu um Zoom, Live, né? Então, nós temos agora outras possibilidades, né? Então, nesse momento, a interação entre empresas e colaboradores acontece também pelo Zoom, né? Acontece por conta das lives, né? Nesse distanciamento que a gente está. Muito bem. Então, pessoal, isso fiquem aberto, vocês podem continuar colocando as contribuições de vocês, tá bom? Muito bem. Acho que podemos retornar, professor Wagner, para a nossa apresentação na ferramenta Sway. Lembrando, né, pessoal, essa apresentação que o professor Wagner está projetando, ela foi feita uma página, né, através do Sway, que é uma ferramenta da Microsoft, é uma ferramenta livre, é gratuita e qualquer um pode criar essa apresentação que nós fizemos em Sway, né? É uma forma bacana da gente organizar várias atividades de um determinado tema, ok? Então, já sabemos um pouco do que nossos alunos sabem, né? E agora nós vamos fazer uma apresentação do tema, que é uma apresentação em vídeo, uma breve apresentação de 1 minuto sobre o e-mail. O que é o e-mail, né? O que é o e-mail para uma empresa? Então, para a gente fazer essa apresentação, eu gravei um vídeo, tá? Há 2 dias, na terça-feira, peguei aqui a câmera do computador, gravei um vídeo onde eu falo, né, em 1 minuto, o que é um e-mail, né? Mas não é só uma apresentação, é também
uma apresentação editada pelo KineMaster, que é uma ferramenta de edição de vídeo gratuita, né, que eu baixei no celular. Então, a gravação desse vídeo eu acabei fazendo através da câmera do notebook, mas toda a edição foi feita pelo celular, para que a gente vivencie um processo real de edição de vídeo através da ferramenta KineMaster, né, que, lembrando, é uma ferramenta gratuita, que todos nós podemos baixar através da Play Store, né? Ela é aberta para todos, tá? Então, esse vídeo ele foi gravado e foi editado, tá, pessoal? E ele, propositadamente, ele tem muitos elementos que aparecem para vocês, tá? Eu acabei exagerando nos itens, tá vendo? Tem aula de hoje, tem e-mail aí aparecendo, né? Ponto de interrogação. Eu fiz diversas transições para que vocês tenham uma ideia de como é possível fazer uma edição através do KineMaster, dessa ferramenta de edição de vídeos gratuita, tá bom? Professor Wagner, pode colocar na tela, por gentileza? Hoje vamos falar de uma ferramenta muito eficiente para as empresas. O tema da nossa aula é o e-mail. Você sabe o que é o e-mail? E-mail significa electronic mail, ou seja, é o correio eletrônico. É um método utilizado para enviar e receber mensagens através de meios eletrônicos de comunicação, como o celular e o computador, dispositivos que têm acesso à internet. As empresas utilizam o e-mail como um importante meio de comunicação com seus clientes e fornecedores. O e-mail é como um cartão de visitas que representa a imagem da empresa. Por isso, é importante que os funcionários de uma empresa saibam utilizar o e-mail de forma correta. E você, sabe como utilizar corretamente o e-mail? É isso que aprenderemos na aula de hoje. Boa aula! Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, esse foi o vídeo, um vídeo rápido de 1 minuto apresentando, falando um pouco sobre o que é o e-mail, né? Então, vocês têm aí o chat disponível, né? Clicando aí no ícone de chat, mostrar conversa. Eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês acharam desse vídeo, se acharam interessante, se não gostaram, né? Eu fiz algumas animações e lembrando, pessoal, aqui em casa, né, a minha esposa é craque, é fera no KineMaster, que é essa ferramenta de edição de vídeo, mas eu nunca tinha mexido no KineMaster. Juro para vocês que eu nunca tinha editado nenhum vídeo através do KineMaster. E foi um desafio aprender, baixar o aplicativo e colocar essas animações, esses textos, enfim, eu fiz tudo isso na terça-feira à noite, viu? Então, assim, não é uma ferramenta difícil de mexer, né? Ela também não é, super fácil, ela requer que você tenha uma certa habilidade no manuseio, mas ela é possível de se aprender, ela tem alguns itens que são intuitivos, né? Ela vem toda em português e tem tutoriais também no YouTube, na internet, que explicam sobre como fazer uma edição de vídeo no KineMaster, né? Aqui uma pessoa colocou a Age, que é uma boa ferramenta para fazer as aulas, né? Então, não é difícil fazer a produção, a edição de um vídeo para que ele fique mais atrativo, mais interessante pelo KineMaster, tá bom? Então, fica a dica aí do KineMaster. Se vocês quiserem, a gente pode também se aprofundar numa outra aula sobre o uso do KineMaster, tá bom? Ao final da apresentação, a gente vai disponibilizar um link para que vocês coloquem sugestões de próximas atividades que a gente pode trazer e compartilhar aqui com vocês. Nós já temos três temas já engatilhados, né? Mas a gente pode trazer uma nova proposta se for uma demanda de vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de introdução ao e-mail. Professor Wagner, o que temos agora é sobre como criar um e-mail? Exatamente. Então, assim, em função daquilo que foi colocado naquela nuvem, né, a gente poderia ter uma ideia do que os alunos sabem, até onde eles sabem sobre o e-mail ou não, né, qual o conhecimento que eles têm. Então, a partir do vídeo, dessa introdução do assunto, poderia se falar um pouco, e aí eu iria para uma segunda parte da aula, que seria como criar um e-mail profissional. E aí eu coloquei aqui como agora consegui. simulado. Obrigada.
Eu coloquei aqui como lista simulada. Por que lista simulada? Eu até comentei na outra reunião que os alunos, por exemplo, o mesmo aluno que na sala tem dificuldade de participar, ou não participa muito, acontece também no online. E o contrário também, o aluno que participa muito em sala é aquele que participa bastante no online. E para que a aula não fique somente os mesmos alunos participando, eu faço isso que eu chamo de lista simulada. O que acontece? Eu peço para algum aluno me falar um número qualquer e eu faço como se estivesse sorteando um número ali da lista dos participantes. E aí eu escolho aquele aluno que participa pouco e aí eu vou anotando o nome dos alunos que já participaram, de forma que eu consiga, durante a aula ou das aulas, a aula do outro dia ou do outro, fazer com que todos participem. Então, essa parte da aula eu começaria pedindo para os alunos escreverem no chat o e-mail deles, porque a partir daí eu vou fazer um comentário depois, né? E aí eu começaria, então, a falar sobre a forma que a gente cria um e-mail. Por exemplo, eu começaria falando sobre o provedor, né? O que é um provedor de e-mail? Né? Provedor de e-mail é aquela empresa que fornece a estrutura para você fazer um e-mail, né? Por exemplo, eu tenho o meu e-mail aqui do lado, sp.senac.br. Então, esse meu e-mail é de um servidor do Senac, né? Então nós temos aí o UOL, Gmail, Hotmail, esse é o provedor. E aí vem todas as outras dicas, né? Que eu vou só citar aqui, mas a gente, na verdade, não é ideia fazer uma aula, né? Colocar as empresas pequenas utilizam o primeiro nome, as grandes o sobrenome, porque imagina, o Senac, quantos mil funcionários tem, né? Deve ter vários Wagners lá dentro do Senac, né? Em outras unidades. Então, você usa uma variação do seu sobrenome para poder diferenciar. Aí tem umas dicas, né? Evitar sequências numéricas, não usar acentuação, bairros, cidades. Domínio próprio causa boa impressão. Domínio próprio é, por exemplo, você tem uma empresa que chama Doces Gostosos. Então, você tem um site, você tem lá que se chama Doces Gostosos. Então, você coloca o seu nome, arroba, e depois vem o seu e-mail, que é docesgostosos.com.br. Para as empresas fica muito bacana você não usar um e-mail gratuito, você usar realmente um provedor de e-mail que seja pago, enfim, que tenha o nome da sua empresa. Né? E aí a gente fala de domínio próprio e tudo mais, e aí a gente já pediu para que os alunos escrevessem no chat o e-mail. O que eu faria nesse momento, então? Eu chamaria um aluno, chamaria um e-mail qualquer ali daquela lista, através do número, e pediria para esse aluno comentar como que ele fez o e-mail dele. Por exemplo, a gente poderia até fazer uma simulação rápida aqui. Né? Vinícius, você poderia falar um número para a gente aí, deixa eu ver, pelo número de participantes, de 1 a 70, você poderia falar um número qualquer aí? Seu microfone está desligado. Obrigado, professor Wagner. Número 3. Número 3. Então eu escolheria aqui, claro, dessa lista, eu não vou, o aluno, na verdade, ele não está vendo essa lista que eu tenho. E eu escolho um nome qualquer aqui, por exemplo, Caroline Salgado. Caroline, você está por aí? Você consegue abrir seu microfone? Vou escrever no chat. Nem todo mundo, às vezes, consegue abrir, né? Não está acostumado com a ferramenta, né? Os alunos vão se acostumando. Acho que ela não conseguiu, mas tranquilo, vamos continuar assim. Então, eu faria isso, escolheria um aluno da lista que não participa muito e faria a pergunta diretamente para ele, né, para que ele pudesse participar. Ok? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Ok. E aí nós vamos para um outro assunto ainda dentro dessa aula, que são as partes de um e-mail, né? Como que é dividido um e-mail. E aí, para que eu não ficasse falando sempre do mesmo jeito, eu utilizaria nessa hora o que a gente chama de mapa mental, que eu também comentei na outra aula. Então, eu abro esse mapa, né, um e-mail, e a gente vai falar então das partes de um e-mail. A primeira parte que a gente tem no e-mail é o destinatário. Então, lá no destinatário, nós temos
nós podemos enviar o e-mail direto para uma pessoa, que seria o para alguém, aí nós temos a opção de mandar com cópia para alguém, ou então com carbono cópia oculta, esse CCO é isso, né? Não é com cópia oculta, carbono cópia oculta, em que a gente manda um e-mail para alguém e ele só vê o e-mail dele, ele não sabe, mesmo que você mande para várias pessoas, ele não vai enxergar para quem mais você enviou. Então eu vou abrindo aqui, olha, parte por parte, e vou fazendo comentários a respeito do assunto. Né? Então, falei sobre destinatário, agora vou falar sobre o assunto do e-mail, ele tem que ser direto, ele tem que ser conciso, e aí eu passo para o corpo do e-mail, né, que eu tenho várias coisas aqui, saudação, por exemplo, eu posso colocar como senhor, senhora, caro, cara, prezado, e aí tem uma outra ferramenta que eu posso usar aqui dentro, pessoal. Eu tenho várias coisas para falar sobre o corpo do e-mail, e eu posso usar uma outra ferramenta também, porque eu quero mostrar o corpo do e-mail aqui um pouco diferente. Então, eu vou numa outra ferramenta aqui, que é como se fosse um quadro branco, ó, eu preciso falar para o pessoal, ó, pessoal, esse aqui está o e-mail aqui, e o e-mail ele é bem dividido em 3 partes. Eu tenho a saudação, eu tenho o corpo do e-mail aqui, e por último eu tenho a despedida. E dentro desse corpo do e-mail, eu preciso ter assuntos em linhas diferentes, só que no e-mail a gente não usa parágrafo, a gente usa tudo aqui encostado do lado esquerdo, é diferente de uma carta. Então, eu utilizo tudo do lado esquerdo e dividido por assuntos, como se fossem parágrafos separados. Então, é uma outra ferramenta que eu posso usar, depende da aula que você vai fazer. Se for de matemática, dá para brincar aqui um pouco, né, para ficar um pouco diferente a aula do que você está fazendo, né? Eu consigo apagar aqui, essa ferramenta é gratuita também, tá? Da Microsoft, o Whiteboards, dá para usar sem problemas nenhum. Então, só para explicar sobre o e-mail, eu tenho 2 ferramentas que eu poderia usar, né? Essa aqui do mapa mental, né? E tem mais informações aqui, ó, detalhes, por exemplo, se eu clicar aqui, linguagem precisa ser bem estruturada, escrever corretamente, não se usa tanta formalidade no e-mail, né? Vem por meio desta, vem por meio deste, enfim, dependendo do assunto que você está trabalhando, você usa de forma diferente. Deixa eu ver aqui, eu volto para cá. Ok. Vinícius, alguma pergunta? Se tiver alguma coisa no chat, alguma para acompanhar, como eu não consigo verificar o chat aqui, você me avisa. Ah, legal, Wagner. Tá ok. Então, por enquanto não temos perguntas, mas se vocês tiverem, pessoal, podem colocar algumas perguntas. A gente pode, apesar de que a gente já está meio que já na metade para o final da atividade, né? Mas vocês podem também fazer perguntas, alguma colocação, fiquem à vontade, tá bom? Então, agora temos a atividade Vamos redigir um e-mail. Então, como já conversamos sobre o que é um e-mail, coletamos algumas informações, né? Interagimos com os alunos, a ideia é que a gente coloque em prática a parte da redação do e-mail. Então, a proposta é que os alunos, vocês não precisam fazer, tá bom? Fiquem tranquilos, mas o que a gente sugere aqui é que se a gente estivesse numa aula real, nós iríamos pedir que os alunos pensem na estrutura de um e-mail, como redigir um e-mail, como fazer a introdução, né, do e-mail, como descrever o assunto, como finalizar, né? Então a ideia é redigir um e-mail. E isso pode ser feito para os alunos que têm um computador ou um notebook, fazer pelo Word e mandar para a gente pelo Teams ou pelo próprio e-mail também, o arquivo, né? Ou pelo WhatsApp. Mandar um e-mail, né, como está aqui bem colocado, ou até mesmo se o aluno fala assim, eu não tenho, professor, não tenho como escrever aqui, não tenho notebook, meu celular está ruim, então não tem problema, né, até uma prática que o professor Wagner adota, né, fala, ó, pega uma folha na sua casa de papel, pega uma caneta e escreve como seria o seu e-mail, né, como você redigiria um e-mail, tira uma foto e manda aqui para mim, né? Que é também uma ferramenta de avaliação, né? Então, o importante é que a gente flexibilize e pense em diversas possibilidades
para que o aluno apresente a sua produção, né? Não que fique sempre restrito a uma única opção, um único caminho, porque às vezes o aluno não tem alguma possibilidade, né, de, por exemplo, abrir o Microsoft Word, redigir o e-mail, e às vezes ele também prefere de um outro jeito, né? Então é interessante a gente dar possibilidades para que os alunos apresentem as suas produções. Então a gente daria um tempo nesse momento, né, para que o aluno fizesse a produção, uns 10 minutos, e depois de 10 minutos retornaríamos com essa atividade para avaliar as produções dos alunos em conjunto, né? Oi, professor Wagner, pode falar. Desculpa, eu pensei até que mas é exatamente isso, né? É importante isso. A gente demorou um tempo para descobrir formas diferentes para os alunos todos poderem participar, né? Isso aqui é muito importante, porque a maioria, a realidade dos nossos alunos, e acredito que seja da maioria que esteja aqui, muitos alunos eles não têm realmente essa estrutura, né? E fica ruim, por exemplo, você fazer uma atividade em que alguns não possam participar ou não possam interagir, né? Então, dar essa opção de repente, fazer num papel, tirar uma foto, enviar, porque isso é possível para todos, né? É possível para todos. Então, dá uma dinâmica na aula e a gente faz com que todos participem, né? Não tem, assim, digamos, desculpa para que o aluno não faça, né? Naquele momento ele consegue fazer ali, como o Vinícius disse, dá uns 5 minutos, vou dar 5 minutos para que vocês façam e me enviem. E aí, logo em seguida, a gente consegue analisar esses e-mails e fazer alguns comentários, né? É a questão de estar incluindo todo mundo na aula, né? Não deixar ninguém de fora. Perfeito, muito bem colocado, professor Wagner. Essa é a ideia, né, pessoal? A gente pensar em diversificar. Isso deve ser incorporado no planejamento da atividade, né? A gente tem que pensar quem são os nossos alunos, quais são os recursos que eles têm disponíveis, quais são as possibilidades que a gente pode ter de interagir com os alunos e fazer com que eles participem da aula. Por isso que a gente dá várias possibilidades aí nessa atividade. Bom? Acho que é isso. Vamos agora para a parte da avaliação, né? Wagner, agora é comigo ou é contigo essa parte aqui do e-mail? Quer falar, Wagner? Posso falar, sem problemas. Essa questão da avaliação, aí vai muito... eu vou colocar aqui o Forms no chat já. Vai muito de cada um, como utiliza a sua aula, né, e como pretende fazer. Mas a ideia dessa avaliação é você saber o que os alunos absorveram ou não daquilo que foi falado. Então, eu fiz aqui um formulário, né, no Google Forms. Quem tiver possibilidade, pode acessar, clica nesse link que eu coloquei no chat, com 3 perguntinhas simples a respeito do assunto que nós falamos aqui. É uma outra forma de interação dos alunos. O aluno que está com o celular na mão, ele consegue facilmente clicar nesse link e responder essas perguntas, que todas elas têm opções, 3, 4 opções de múltipla escolha. Então fica muito mais fácil ele responder. E você consegue avaliar um pouquinho, depende de como você faz isso, se os alunos absorveram ou não aquele conteúdo. E essas respostas a gente consegue verificar na hora. Eu vou abrir aqui, se alguém já respondeu, começa a aparecer as respostas aqui. Já começou a aparecer, olha que legal. O que é um provedor de e-mail, né? É empresa que só... Até agora todo mundo acertou, Vinícius. Então, nós temos aqui, né, a segunda pergunta, tá vendo? Foram 2 pessoas que já responderam. Né? Nós temos aqui o que significa CCO. Responderam campo colaborativo, organizacional. Não vou falar qual é a resposta aqui, né, enquanto o pessoal está respondendo. Mas olha só, eu consigo ter aqui na hora a resposta. E continua chegando, ó. Vocês conseguem ver, né, Vinícius? Daí consegue, né? Sim, conseguimos. Em forma de gráfico, as respostas vão chegando. Olha que bacana. Eu consigo visualizar aqui se os alunos estão acertando ou não. Por exemplo, no caso do CCO aqui, eu teria que dar uma reforçada nesse assunto aqui. No primeiro, na necessidade. Deixa eu ver aqui no terceiro. No terceiro também, como tem 3 respostas, a gente precisaria reforçar um pouquinho. Que legal, bacana. E é uma ferramenta gratuita, tá, pessoal? É gratuita essa ferramenta, tá no Google, todo mundo tem uma conta e a gente consegue na hora avaliar. Eu poderia também
com essa ferramenta, uma das perguntas pediu o nome do aluno. Aí eu saberia a resposta que ele deu através de uma planilha Excel. Deixa eu ver se eu consigo aqui criar uma planilha na hora. Deixa eu ver se ela abre aqui. Aí eu conseguiria saber o que... Aqui, ó. Como eu não pedi nome, eu não sei quem respondeu. Mas as respostas estão aqui. Se eu pedisse o nome, eu conseguiria fazer como uma prova também, para saber se o aluno acertou ou não a resposta. Tá? Eu conseguiria fazer. Aqui, no caso, como eu não pedi nome, nada, fica como anônimo, né? É como se fosse uma pesquisa, na verdade. Tá? Mas eu tenho essa opção de fazer dessa forma. Tá certo? Ô, professor Wagner, comenta para a gente, então, as respostas que foram apresentadas. Tem que dar um reforço aí no conteúdo. A primeira não precisa. Realmente, provedor de e-mail é uma empresa que fornece, né, a parte técnica. A gente colocou aqui como esforço técnico, né, para que receba o e-mail. Onde fica lá os computadores, os computadores lá, os servidores, né, onde recebe toda essa informação. O CCO, pessoal, aí é cópia carbono oculta. E aí, quem já viu, trabalhou com carbono, sabe o que é. Não me perguntem por que é uma tradução, de repente, do que se tem lá fora, mas o significado de CCO é esse, né? Na verdade, é aquele e-mail, como eu expliquei, que você manda, quando você coloca o e-mail da pessoa em CCO, ou cópia carbono oculta, ela só vê o e-mail dela, ela não vê as outras pessoas que receberam também. E professor Wagner, pode dar um pouquinho mais de zoom? Eu estou vendo aqui pelo celular, ele tá pequeno, né? Se você puder dar um zoom aí na tela. Como que eu consigo fazer isso? Se você segurar o Ctrl com a barra de rolagem para cima, ele dá o zoom aí na... Aqui o notebook, eu tô com os dois abertos aqui. Ah, tá certo. Deixa eu ver se eu vou por outro caminho. Segura o Ctrl e aí empurra a barra de rolagem do mouse para cima. Aí, beleza, agora sim, ó, no celular ficou bonito, hein? Melhorou, né? Melhorou. Ok. Aí a gente vem para a terceira pergunta aqui, os campos obrigatórios do e-mail. A terceira opção, né, pessoal? É o para, onde eu vou colocar a pessoa, qual o assunto do e-mail, se eu vou colocar com cópia para alguém ou cópia oculta, e o corpo do e-mail e o anexo, se eu tiver algum anexo para enviar. Ó, chegando mais respostas aqui. Né? Foram 5 pessoas que enviaram e a gente tem essas respostas aqui prontas, e eu também tenho numa planilha Excel essas respostas. Das duas formas eu tenho. Volto a falar, se eu perguntasse o nome, a primeira pergunta apareceria o nome aqui do aluno e a resposta que ele deu. Então eu poderia avaliar os alunos que acertaram ou não. Ok, Vinícius? Sobre essa ferramenta, ficou claro? Ok. Não, tá ótimo, Wagner. E é interessante, né, pessoal, que a gente pode ter as atividades, né? Essa é uma avaliação mais formal, né, da atividade, com perguntas e respostas, é a avaliação mais tradicional. Na verdade, todas as atividades que foram propostas, elas têm uma avaliação por trás delas, né? Até mesmo as perguntas, quando a gente apresenta um item e faz uma pergunta para um aluno, como por exemplo o professor Wagner colocou uma pergunta lá da lista aleatória, né? Sorteia um aluno e faz uma pergunta, você tem também você está fazendo uma avaliação da aprendizagem, né? Vendo se o aluno aprendeu ou não, né? E a gente pode pensar na avaliação como algo que pode ser ampliado, né? Então, por exemplo, a gente tem agora, temos uma questão em aberto, uma polêmica, né, sobre o CCO, né? Nós temos aqui no chat, o Emerson colocou que o CCO é com cópia oculta, né? Então, o Biratã, aqui, nosso colega aqui do trabalho, né, colocou que o termo vem do inglês, né? Carbon copy out, né? Então, nós podemos estimular os alunos a fazer uma pesquisa, né, buscando fontes que dizem se CCO é cópia carbono oculta ou com cópia oculta, né? Enfim, então isso pode motivar uma pesquisa por parte dos alunos para a gente tentar chegar à resposta da pergunta, esclarecer a dúvida, né? Então é interessante, são possibilidades que a gente tem aí nesse ambiente virtual, né? Mas é bem bacana, o formulário do Google também é fácil de fazer, não é difícil, né, professor Wagner, construir esse formulário, dá até para construir simples. Em tempo real, né? Se surgir uma necessidade, com uma conta no Google, hoje em dia
também é muito fácil criar um e-mail e uma conta no Google, né? O nosso colega participante, deixa eu ver, o Emerson Dias colocou aqui, né, como a gente pode tirar a foto e mandar a foto por e-mail, compartilhar através do Gmail para o professor, né? É muito simples e fácil de encaminhar as informações pelo Google, e uma conta no Gmail, ele permite que a gente use formulários do Google. A gente pode também incluir o passo a passo para fazer um formulário no Google em uma próxima aula, se vocês desejarem. Mas esse desejo ele tem que ser expresso, né? Ele tem que ser verbalizado ou escrito, né? Não saberemos se vocês não compartilharem essa informação conosco, tá bom? Então, quer saber mais sobre como fazer um formulário do Google? Coloque aí no chat para gente, ou então preencha a pesquisa que vai vir aí ao final da nossa apresentação, tá bom? Beleza. Vamos seguindo então? Vamos lá. E aí, teria o que eu coloco aí como atividade para casa, a tarefa, né? Para todo mundo. Aí os alunos torcem o nariz agora, né? Então eu coloquei como proposta aqui, enviar um e-mail para o endereço, que é o meu e-mail, né? wagner.fsintra@sp.senac.br. Então a proposta poderia ser qualquer uma outra proposta. Esse e-mail deve ser encaminhado ao senhor Wagner, solicitando um orçamento para treinamento online para um grupo de 20 pessoas. Então, os alunos vão fazer um e-mail, elaborar um e-mail e enviar nesse e-mail aqui para que possa ser feita a correção na próxima aula, algumas observações quanto à estrutura, como foi enviado, para realmente para a gente ver se os alunos aprenderam a fazer um e-mail corporativo ou não. Até porque os mais novos, eles não têm muito costume de utilizar e-mail, né? Mas as empresas utilizam muito ainda. Então, essa seria a proposta de atividade para que o aluno fizesse em casa, após a aula. Ok, Vinícius? Muito bem, professor Wagner. É isso, né? Então, pessoal, na aula passada, né, na atividade passada, nós falamos sobre as atividades síncronas e assíncronas, né? Síncronas é o que a gente está fazendo agora, em sincronia, ao mesmo tempo, né? E as atividades assíncronas são aquelas atividades, tarefas que os alunos fazem à distância, que é no tempo do aluno, né? Então, essa atividade para casa é uma atividade assíncrona, né? Então, uma atividade que o aluno ele tem que realizar cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e mandar para o professor por e-mail. A gente estabelece um prazo, mas o aluno ele pode fazer dentro de 2 dias, por exemplo, ele pode enviar no momento em que ele quiser, né? E aí depois a gente retoma para fazer uma avaliação da atividade. Isso é importante, pessoal, nas atividades, quando a gente pensa em atividades à distância, é importante que a gente envolva atividades síncronas ao mesmo tempo, ao vivo, como as lives, as webs, mas também atividades assíncronas, tarefas para que os alunos façam em momentos que não seja ao vivo, por conta até, né, pessoal, da questão da comunicação, da conexão que cada um tem em relação à internet. Tem alunos que não conseguem fazer as atividades ao vivo, né, professor Wagner? Você Exato. Tem esse depoimento, todos os professores também têm experiências de alunos que relatam falando, não consigo, só consigo assistir a aula gravada, né, ao vivo não dá, então a gente tem que também entender a realidade do aluno e ir fazendo as adaptações necessárias para que a gente consiga realmente efetivar o processo de aprendizagem, né? Então, no final dessa proposta, tem uma atividade para casa, né? Tá. Ô, Vinícius, e exatamente a ideia, por exemplo, só nessa aula que a gente fez aqui, ou nessas atividades, né, nós utilizamos, acho que foram 6 ou 7 ferramentas diferentes, de formas diferentes, né? Então, assim, a ideia é que a gente sempre esteja propondo alguma coisa, porque a aula online, se a gente ficar aqui 1h30 falando, 1 hora, cansa muito, porque tá em casa, tem muita coisa que acontece, tem várias interferências, né? É até um assunto que se pode falar na outra aula, até o professor Ubiratão ontem estava falando disso também, né? Uma outra proposta de falar numa próxima, tem muita interferência, tem muita coisa, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, quando a gente propõe várias coisas, e eu fiz bastante essa experiência, os alunos, principalmente essa questão de você escolher um aluno ali na lista para que ele fale, isso prende a atenção dele, porque ele sabe que ele pode ser chamado a qualquer momento, né? Então, e ninguém gosta de ser chamado, não ter nada para falar. Então, eu percebi que isso prende um pouco mais a atenção do aluno.
E essas propostas de atividade faz o aluno sair um pouco da tela, pensar alguma outra coisa, se movimentar um pouco ali, né, para escrever ou para digitar, e não fica a aula tão monótona, né, dele parado, estático, sentado, olhando para a tela. Principalmente para aqueles que não têm muito costume de interagir pelo chat ou fazer alguma pergunta, alguma coisa. Então, a ideia de usar várias ferramentas é essa, de tornar a aula um pouco mais dinâmica, né? Ficar um pouco mais diferente. É um grande desafio, né, professor Wagner, trazer dinamismo para uma aula à distância, né, uma aula virtual, né? E essa é a proposta que a gente tem para compartilhar com vocês, né? Algumas estratégias que a gente utiliza e que dão certo, né? O professor Wagner traz para a gente e compartilha, né? Estratégias que são utilizadas com os alunos do técnico em administração e em outras turmas também, que tem dado muito certo, um retorno muito positivo, né, professor Wagner? Exato, e a gente demorou um tempo para alinhar algumas coisas, né? Essa questão da participação deles também demorou aí algumas semanas para a gente achar uma forma de que eles participassem, porque eram sempre os mesmos alunos que falavam e tudo mais, né? E aí você vê que os alunos saíam da aula durante a aula, e aí quando você sempre traz alguma coisa diferente, você surpreende durante a aula, você faz com que eles fiquem mais atentos, né? E aí a gente conseguiu chegar num formato melhor hoje, em que os alunos não saem da aula, eles participam e fazem as atividades, enviam, e aquela outra preocupação de estar sempre pensando de fazer alguma coisa com a estrutura que o aluno tem do outro lado, mesmo que seja a mínima estrutura que ele tem lá, mas que ele consiga participar de alguma forma. Bacana, muito bem, professor Wagner. E agora, por último, para finalizar, nós temos uma última atividade, que na verdade ela sai um pouco da proposta da atividade da aula de e-mail, né? Isso. Ela sai, mas de qualquer forma é uma ferramenta também que a gente... Vai para avaliação, ou Vinícius? Ou sobre o assunto? Eu acho que a gente pode partir primeiro para o assunto. Para os assuntos que a gente pode compartilhar, ou então podemos, antes disso, professor Wagner, acho que é bom abrir, né, para perguntas, ou algum apontamento, se alguém quiser fazer algum comentário, pessoal. Então a gente deixa agora aberto para que vocês falem, se quiserem abrir também o vídeo, quem for falar, para que façam perguntas se tiverem alguma dúvida, sobre a questão do que a gente apresentou, da sala de aula, enfim, ou qualquer outro assunto que tenha a ver com o que a gente está falando, ou se alguém tiver algum apontamento também, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Pode levantar a mão, pode já abrir a câmera, pode escrever no chat, vocês que sabem, né? Enquanto as pessoas vão se animando, né, para compartilhar, nós queremos deixar aqui o link para que a gente receba as contribuições de sugestões para os próximos encontros, tá bom? Antes, nós temos aqui um participante, o Douglas. Vamos lá, Douglas. Douglas, você levantou a mão só para mostrar como é que faz para levantar a mão? Ou você quer fazer uma pergunta ou contribuir com algum comentário? Bom, Douglas pode voltar depois, né? Nós temos o Emerson, né? Vamos lá, Emerson. Boa tarde, seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde, tudo bom? Ô, Vinícius e Wagner, tudo bem? Vocês citaram aí sobre o Google Forms, né? O Google Formulários. E a nossa escola lá está utilizando o Google Class, né? Que utiliza o Google Forms, né? E tem uma ferramenta interessante que você pode fazer a prova como se fosse uma prova bimestral, uma prova oficial pelo Google Forms, né? Isso que eu queria deixar como, né, dica legal aí para todos aí. É verdade, Emerson, é uma ferramenta bacana, bem completa também, né? Dentro dessa. A gente não consegue mostrar todas as ferramentas, a gente tenta mostrar uma ou outra, mas essa ferramenta do Google realmente ajuda muito e dá para fazer dessa forma que você falou. É bem assim,
digamos, parecida, né? Mas ela complementa, tem até algumas coisas a mais que você consegue fazer ali. É bem bacana mesmo, para usar isso como uma avaliação. Obrigado pela contribuição aí, Sim. bem legal. Tá, joia. Valeu. Verdade. Valeu. Obrigado, viu, Emerson? É bom saber que outras pessoas também usam, né, o Google Formulários como esse modelo, como o Emerson falou, como prova. Dá para montar uma prova, sim, e aplicar para os alunos, porque a gente tem todos os registros, né? E o Formulários, ele permite diversas opções, né? Então, você pode fazer uma prova de múltipla escolha, colocar ali 5 itens para que o aluno selecione só um, ou você pode também fazer uma pergunta e permitir que os alunos escolham várias opções, 2 ou 3, né? Pode fazer perguntas que os alunos respondam de forma dissertativa, que façam um comentário um pouco mais longo, de forma aberta, né? Então, ele dá possibilidades como se fosse uma prova, aquela que a gente entrega de papel para o aluno responder, né? Muito bacana, obrigado, viu, Emerson, pela sua contribuição, por compartilhar. Muito bem. Acho que, bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, podem colocar. Ô Wagner, podemos colocar ali naquele slide, voltar no Sway, onde tem o link para que as pessoas respondam o questionário com sugestões para os próximos encontros? Tá, o Vinícius, você prefere, na verdade, eu estou fazendo aqui agora Tá. esse questionário, você quer colocar opções ou deixar como aberto? Eu acho que a gente pode deixar como aberto, seria melhor, Okay. né? E nós gostaríamos já, de antemão, de compartilhar com vocês quais são as ideias para os próximos encontros, né? Na quinta-feira, o que é certo é que na quinta-feira nós teremos novamente, pessoal, às 4 horas da tarde, um novo encontro, uma continuidade desses encontros em relação à questão educacional à distância, e nós temos algumas ideias, né? Uma delas é se aprofundar em algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o formulário do Google, até mesmo o Google Classroom também, que é um aplicativo, é uma página aberta do Google, é gratuito, todos podem utilizar. Alguns, como a equipe do Emerson e outras escolas, também estão utilizando o Google Classroom, né? Temos também uma proposta de falar sobre, como o professor Wagner citou, né, sobre a organização dos estudos. Então, o que o aluno precisa para ter um ambiente adequado para poder estudar e o que o professor precisa também pensar para que ele possa dar uma boa aula, não permitir que interferências externas acabem atrapalhando a aula, né? E juntando com isso, a gente falar das questões de competências socioemocionais, né? Que é de que forma que as nossas emoções, nossos comportamentos e o que está ao nosso redor pode interferir de forma positiva ou negativa no andamento das aulas, na nossa postura como profissional e em relação aos alunos também, né? O que os alunos estão vivendo, o que eles estão passando, como que isso interfere no dia a dia, né? A gente também tem como ideia falar sobre como envolver os alunos e cativar os alunos para que eles participem mais das aulas, pensando numa proposta de gamificação. Nós temos o nosso colega, o Gabriel do Alibe, que está aqui com a gente, que também vai poder contribuir muito, porque é um especialista em games, inclusive fez um jogo para que a gente utilize aqui no Senac com os jovens do programa Aprendizagem. Gabriel, também, se quiser compartilhar com a gente a experiência, fique à vontade, né? Então, são algumas ideias que nós estamos tendo, tá bom? Vinícius. Marta, Isso que eu ia Wagner. falar. A Marta levantou a mão, né? É. Marta, você gostaria, Marta, de falar nesse momento, de compartilhar alguma ideia? Não, eu quis escrever no chat, não achei, então achei melhor levantar a mão. Não, porque as ideias são ótimas, acho que os 3 assuntos sugeridos por vocês estão muito dentro de tudo aquilo que nós estamos vivendo, tanto a questão do Google Classroom, quanto a questão das interferências, né, estar em casa, o marido chamar, a criança, o filho chamar, quanto a questão do socioemocional, que nesse momento também estamos todos bastante fragilizados, né? Então, eu gostei muito das sugestões, queria agradecer, inclusive, pelas excelentes sugestões que vocês trouxeram.
Ah, que bacana, Marta. E olha, a gente que agradece, porque essas sugestões elas vieram das pessoas que estão participando das atividades que a gente está fazendo todas as quintas, né? E nós só acolhemos e, assim, o que foi bom é que, assim, são assuntos que a gente consegue dar conta, né? São assuntos que a gente convive no nosso dia a dia, a gente só precisa montar a apresentação para poder compartilhar as informações, né? Que bom saber. Bom, temos aqui, deixa eu ver, a Sadália Abraão colocou que tem várias ferramentas que podemos utilizar, entretanto, precisamos sempre lembrar a realidade social do aluno. Exatamente, Sadália, tem toda a razão, é uma reflexão que a gente faz aqui também, né? Nós, pessoal, só lembrando, né, a nossa área de educação profissional no Senac Campus Jordão, ela tem como foco, né, tem tem cursos que são relacionados ao programa Senac de gratuidade. Então, hoje nós temos 90% dos alunos que são alunos bolsistas, né? E são os mesmos alunos que vocês têm nas escolas também, né? Principalmente em cursos como o próprio programa Aprendizagem, que é voltado para jovens de 14 a 21 anos, o auxiliar de escritório, que também tem essa faixa etária, né? Então, são os alunos que estão hoje ou no ensino fundamental ciclo 2 ou estão no ensino médio, né? E até mesmo os alunos do curso técnico do professor Wagner, que já tem mais de 16 anos, que já estão no fundamental 2, perdão, no médio, a partir do médio 2, né, do segundo ano do ensino médio, já foram, são ou até formados já, que terminaram o ensino médio, eles passaram também pela educação básica, né, na rede municipal, né? E nós temos essa realidade de alunos que têm dificuldades na conexão com a internet, tem só o celular para poder realizar as atividades, né? E então a gente busca alguns ajustes, né? Então, sempre buscando ferramentas que os alunos possam, pelo menos, acessar através do celular, isso é importante, né? Sadala, perdão, Sadala, muito obrigado, viu? Pela correção, desculpe, viu? Vinícius, só elucidando isso que você falou, dos alunos não terem condições de acessar, por exemplo, eu já cheguei a gravar aula para alunos, colocar no YouTube e partir em vídeos pequenos para que eu pudesse enviar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp tem uma limitação de tamanho de arquivo, né? Então eu já cheguei a fazer isso para que o aluno pudesse assistir às aulas, porque ele realmente queria assistir, mas ele não tinha dado o suficiente no telefone para assistir, né? Ele não tinha conexão, Wi-Fi, nada disso. Então eu tive que particionar o vídeo, agora ele já resolveu esse problema, mas no começo, particionar essas aulas em vídeos menores e enviar para ele o link para que ele pudesse assistir. Então, é a questão da gente realmente adaptar o que a gente tem para a realidade do aluno. Ah, que bacana, Wagner. Olha só, que muito interessante esse depoimento, né? De que realmente alguns alunos nem conseguem assistir as aulas gravadas porque são muito grandes, mas se a gente conseguir dividir, né, particionar esse vídeo, tem ferramentas que fazem isso, né? A gente consegue mandar pelo WhatsApp, né? Até mesmo o Windows Movie Maker, não é, professor Wagner? Ele consegue. Sim. Dá para dividir o vídeo pelo Movie Maker e nos computadores, né? Já tem as versões do Windows, já ele é bem pelo simples, Movie né? Maker, né? Ele é bem simples, ele tem umas limitações, mas para dividir o vídeo e salvar, colocar uma legendinha ali é tranquilo. Bacana. Ô, professor Wagner, temos uma pesquisa, na verdade nós temos duas, né? A gente pode soltar de avaliação da atividade, que seria interessante também, né? E a Pode outra ser, com os então. temas, né? Pode ser. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, avaliação da atividade. Eu coloquei como aula aqui, mas é atividade. Ah, ok. Não, tudo bem, pode ser aula também, né? Pessoal, agora a gente vai pedir que vocês avaliem como foi essa atividade que vocês participaram, né? Seria um feedback importante para a gente, né? E que de tempos em tempos os professores do Senac fazem com os alunos, né? Uma avaliação para que a gente consiga identificar qual a opinião dos alunos em relação à aula, se estão gostando, se não estão gostando, o que a gente pode fazer para melhorar as aulas, né? E são informações muito ricas, porque através desse retorno é que a gente consegue pensar em propostas que sejam mais atrativas para os alunos. O professor Wagner, pode colocar na tela, por gentileza, e depois compartilhar com a gente no... Desculpe, eu esqueci.
Eu esqueci de compartilhar, né? compartilhar. Eu abri aqui e Imagina, esqueci de tudo bem. compartilhar. Por isso que não chega a mensagem. Ah, Agora sim. tá certo. Imagina, não tem problema. Então, pessoal, a ideia é o seguinte: vamos, através do Mente, né? Pediremos que vocês coloquem, por favor. Wagner, deixa eu colocar aqui, né? No chat, o site que é o mente.com. Então, vocês Isso. devem digitar agora www.mente.com ou clicar ali no link que eu mandei no chat e colocar a resposta, tá? O código é 301289, que está aqui no chat, tá? Só colocar o código e responder como é que você avalia a aula de hoje. Se foi ótimo, quais são as opções, Wagner? É ótimo, excelente, tá bom demais? E pode ser sincero porque é anônimo, não tem problema. Ah, bacana. Que legal, né? Na verdade, né, pessoal, nós, quando fazemos com os alunos, fazemos perguntas fechadas e abertas, o questionário é um pouquinho mais detalhado sobre metodologia, sobre atuação do docente, né? Mas é só para mostrar como a gente pode criar uma pesquisa ou através do Mentimeter ou através do Google Forms também, né? Quando é algo mais elaborado, né? Mas olha, temos respostas já chegando, 4 pessoas disseram que está ótimo, 5 agora, 2 pessoas disseram que tá bom, que também é muito bom, né? E que bacana a gente ter esse retorno. Marta, Vinícius, pode repete falar. o código. Não, repete o código para O nós, por código, favor. assim, é 301289. É verdade, no celular ele fica muito pequeno, né? 301289. Eu coloquei também, é que o chat, a Marta falou que o chat não aparece, né? Eu tô com o meu celular aberto aqui também, a gente tem que ficar procurando aqui, né? O chat ele fica nos 3 pontinhos, será? Nossa, é verdade aqui. Ah, fica ali em cima, né? Ali em cima, para quem está usando o celular, ali em cima, do lado direito, superior direito, canto superior direito, tem um ícone. Aí aparece chat. Olha só. Que bacana. Muito bom. Celso, muito bom, explicação clara e fácil de entender. Muito obrigado, Celso, por compartilhar o feedback. Isso, Sadala, fica em cima, uma janelinha do lado direito superior. Olha só, professor Wagner, 10 pessoas disseram que está ótimo e 7 que está bom. Muito bom, muito positivo esse feedback para a gente, né? Então fica em aberto aí, vocês podem continuar contribuindo, né, com os comentários. E aí a gente também tem uma outra pergunta para fazer para vocês, onde nós gostaríamos de receber contribuições, sugestões para as próximas atividades, tá bom? Wagner, acho que a gente pode colocar lá esse link. Coloco aqui já. Puxa, obrigado pelos retornos, viu? Cristina Andrade Moreira, Rose, Cristina Gaia Salgado, Miguel, Janete Furtado, a admin@prefeitura, Maria Ivanete da Silva, muito obrigado pelos feedbacks de vocês, viu? Ah, sim, e o próximo, para finalizar, né, pessoal, as informações que a gente precisa que vocês compartilhem é uma pesquisa do mente.com sobre qual assunto você gostaria que tratássemos nos próximos encontros. Perdão, essa a gente vai até deixar para que vocês contribuam durante um tempo maior. O código é o 478431. Bom, o Wagner, eu vou pedir que você repita, por favor, porque agora eu engasguei um pouquinho. Não, tranquilo. O site é mente.com, né? Mente.com é o mesmo que vocês estavam fazendo, e o código é o 478431. E aí a pergunta qual assunto gostaria que tratássemos nos próximos encontros, e aí você coloca em uma palavra ou duas que assunto é esse, né? Que você gostaria que tratasse. Da mesma forma que foi feito o anterior, para fazer esse outro, só que não tem alternativas, né? Uma palavra que você vai colocar. Mente.com, código 478431. Isso mesmo. Vocês já podem se quiserem contribuírem, que as respostas vão aparecendo aqui para a gente, tá bom? Ah, sim, gostaria de aprender a montar slides. Podemos fazer essa proposta, tanto por slides no PowerPoint, como na página do Sway, né?
Eu não sei nem, preciso até ver, né, Wagner, se é a nossa próxima proposta, já de montar, de ensinar a montar as páginas pelo Sway. O Sway é um aplicativo novo, que muito interessante, né, que é onde a gente utilizou para poder fazer essa apresentação, tá? Oi, Marta, pode falar. Ah, não sei se você quer falar, Marta, que agora que eu vi que a mão estava levantada, né? Nós temos já algum... Ah, bacana, olha as respostas. Aulas em PPT, criar gráficos sobre o Google Classroom, competências socioemocionais, edições de vídeo. Legal, muito bom. Nossa, tem bastante tema aí. Bom, se a gente ficar, né, realmente mais uns 2 meses aí à distância, então nós temos já conteúdo suficiente para fazer atividades semanais. Temos muitos temas já, muitas propostas. Que legal, ó, olha, sobre PPT, sobre apresentações e PowerPoint, né? Sobre edição de vídeo, criar gráficos, desenvolver cada programa. Ah, então, legal, pessoal. Olha só esse feedback que vocês estão dando, né? Sobre diversas ferramentas, né? Então, algo muito prático, que é o que a gente realmente estava pensando que contribui de uma forma rápida e direta para o professor que está em sala de aula, né? Fazer edição de vídeo, utilizar ferramentas como o Classroom, PowerPoint, gráficos, né, no Excel, outras ferramentas, ferramentas aula site, aí tem a questão também comportamental, né, ou emocional, socioemocional, educação emocional, competências, dicas para reuniões com professores. Ah, bacana, a gente pode incluir também essa proposta, né? Ô Wagner, tudo isso fica gravado, né? Fica assim, Vinícius. Essas informações, essa nuvem de palavras, né? Uhum. Bacana. Nós temos aqui no chat também mais aulas para se aprofundar no WhatsApp. Ah, bacana, hein, Wagner? Né? Com estratégias de usar mais o WhatsApp, né? Ferramentas para matemática, Graphmatic, permite a construção de gráficos. Olha que bacana essa dala. Isso a gente precisa correr atrás, hein? Porque a gente não conhece, né? Mas a gente pode buscar também, talvez a gente consiga trazer um especialista que fale mais diretamente sobre uma determinada ferramenta. Bacana. A Flávia também está agradecendo, nós aqui agradecemos, viu, Flávia? Obrigado por participar da nossa atividade. Legal, pessoal. Então, coloquem mais dicas, né, sugestões de temas para a gente poder trabalhar nos próximos encontros, tá bom? É isso, né, professor Wagner. Eu vou tirar a tela aqui. Tá ótimo. Eu acho que o que a gente tinha programado, Wagner, encerra por aqui, não é? É isso, Vinícius. Da minha parte é isso. Muito feliz. Obrigado para todo mundo que participou aí. Muito legal poder dividir aí a nossa experiência. É verdade. Marta, você gostaria de falar no encerramento? Vinícius, só agradecer mesmo, tá? Vinícius e Wagner, muito obrigado. Até a próxima quinta. Agora a gente já está se acostumando, né, com esse formato e com esse horário. Para nós está sendo muito rico, porque nós estamos aprendendo juntos, né? Então, eu agradeço imensamente a todo o nosso pessoal que participou, mas principalmente a vocês todos. Quinta que vem tem mais. Bom, um abraço, rapaz. Obrigado, abraço. Obrigado, viu, Marta? Nós agradecemos também pela parceria. Para a gente é um prazer, né, a gente compartilhar as informações e a gente aprende muito também, né, na elaboração das atividades, né, Wagner? A gente acaba aprendendo bastante, né? Eu agradeço pela participação de todos. Chegamos a ter, eu vi 68 participantes. Não sei se a gente chegou a ter passamos de 70, né, nas poucas vezes que eu vi, mas assim, foi bem bacana, pessoal, e vocês podem contribuir cada vez mais, né? Acho que essa ideia de manter a reunião aberta para as pessoas usarem o vídeo, o áudio tem dado muito certo, né? Porque a ideia é isso, que vocês participem ativamente da atividade, que é o que a gente também busca com os nossos alunos, né? Que eles comentem, interajam, né? Para a aula ficar cada vez mais rica, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Eu tô afim de tirar aquele armarinho dali, para montar uma mesinha ali. Obrigado, viu, pessoal? Grande abraço a todos. Quinta-feira, dia
dia 4 de junho, às 16 horas. Tá? Nosso próximo encontro, já está combinado. Em breve a gente manda a arte com um link para acesso à nossa atividade, tá bom? Muito obrigado, até mais. Boa tarde. Obrigado.